E agora a gente vai começar a busca pela operação, né? O que óbvio, tem vários tipos de pessoas, né? E cada pessoa tem o seu gosto particular, né? Pra fazer isso. Mas por onde a pessoa deve começar, né? A gente sabe que tem o banco, a gente pode procurar o banco, a gente sabe que tem especialistas, como por exemplo vocês. Por onde a pessoa deve começar? Qual que é essa diferença entre ir pra um lado e ir para o outro? Então, na verdade, a parte da busca e onde começar, ela vai ser, se você faz o planejamento como a gente falou antes, já comece a fazer uma pesquisa de custo no mercado. E a primeira coisa que eu indicaria para as pessoas, planejando para, né, eu tô na data de hoje, me planejando para que daqui 2 meses, 6 meses, 1 ano, não importa, dentro de um banco que tem um bom custo, historicamente, né, porque não adianta olhar o banco que tá barato hoje, mas historicamente vem sendo barato, abrir um relacionamento. Então, o start da operação seria abrir um relacionamento com a instituição a qual você pretende fazer um financiamento. Leva o seu salário para lá, movimenta bastante a sua conta, usa cartão, usa tudo que você puder para gerar um histórico positivo que vai te ajudar na sequência a você ter uma boa taxa de juros. Então acho que o primeiro lance na escolha do banco, historicamente, um banco que tem uma boa taxa, vem mantendo boas taxas e que vai te agregar também serviços. Por quê? É o que eu costumo dizer. Não adianta você pegar só um banco pelo esse produto e não pode te agregar em outras coisas. Você podia ter as duas coisas. Você pega um grande banco que vai te dar uma ótima taxa e vai te agregar em relacionamentos. Então, primeiro, escolher o banco e depois de escolher o banco, você, na verdade, criar um relacionamento com essa instituição. Porque é muito mais fácil você querer contratar um financiamento no banco que você tem um histórico já de 6 meses, 1 ano, tá toda a tua vida financeira lá, do que eu chegar a bater na porta de um banco hoje para financiar amanhã. Muda totalmente o cenário. Mas a pessoa não precisa fazer sozinho, né? Porque é muito difícil essa parte. Operação muito burocrática, o financiamento é uma operação muito burocrática. Às vezes a pessoa nem sabe, como a gente falou da preparação anteriormente, ela nem sabe como se preparar, né? Então, ela pode buscar um especialista, por exemplo, como é que funciona fazer dentro da BEST? Ela vai pagar alguma coisa? Ela vai ter algum custo? Qual que é a diferença entre fazer com a BEST e com o banco? É isso que eu ia dizer, né? Já ia puxar a sardinha pra gente, né? Se a pessoa pode escolher, tem que escolher seja a BEST, obviamente. Na verdade, você vai ter 2 caminhos. Vai ter o caminho solitário, né, onde você vai fazer direto com a instituição financeira. E aí, experiência bancária, não preciso falar que a experiência bancária é boa ou ruim. As pessoas entendem. Cada um, se tu perguntar, cara, o que você acha de banco? Como é que é a sua experiência com instituição financeira? Geralmente, ela não é boa. Então, eu não preciso dizer que é ruim, mas eu vou pincelar um pouco do cenário. Então, você vai enfrentar, né, obviamente, o tradicional, vai ter que ir na agência, vai ter que falar com o gerente, a documentação você vai cuidar de tudo sozinho, você vai ter dificuldade para ter retorno. Vou dar um exemplo, inclusive hoje eu estava resolvendo um negócio da minha conta, que fazem 2 dias que eu chamei meu gerente no WhatsApp e, tipo... Agora que me respondeu. É isso. Das 9 às 4, né? Tchau, sem choro. Não tem nada, enfim. O gerente do banco, ele muitas vezes não é remunerado por isso, é um processo de trabalho, enfim, é tortuoso. E um outro caminho é você, através de um correspondente, de uma fintech, né, de um especialista, que, né, vai ser focado nessa operação para te entregar uma experiência diferenciada, como é o nosso caso, né? E em relação a custo, você vai ter uma taxa mais... Se você perguntar, mas qual que é a vantagem? É mais barato com vocês, com o banco? As pessoas são focadas nisso. Gente, a taxa é uma só. Não importa o canal, seja o canal direto com a agência ou o canal de correspondente, o produto do imobiliário é um só, mas tem canais diferentes de prospecção, né, que vai para dentro do banco essa operação. Então a taxa é a mesma. Em relação a custo, o custo é o mesmo. Então, na verdade, não vai te agregar. Então você está ganhando um serviço especializado a custo zero. A experiência, né? Exato, totalmente. A gente tá lá 24/7 só focado em fazer isso. E qual que é o custo pro cliente? Zero. E justamente o serviço é tão bom do especializado, não tô só falando da gente, tô falando no geral de boas empresas. O banco tá te pagando para fazer serviço, ou seja, o banco paga o especializado para não fazer o trabalho. Pra ver como ele gosta de fazer isso, né? Então o banco ele paga o especializado para fazer esse trabalho burocrático. E falando em termos de financiamento, puxando um pouquinho pro produto, né? Hoje a gente tem alguns produtos dentro do mercado, né? Que seria a TR. Hoje a gente tem pouquíssimos taxa fixa, geralmente é mais TR, né? Uhum. Também temos poupança e temos IPCA, né? Uhum. IPCA é um problema, né? A gente sabe, né? Olhando para a inflação como ela está hoje, ele acaba sendo um problema. Então a melhor escolha para a pessoa seria escolher pela TR, né? Uhum. Então a pessoa escolheu pela TR, só que daí isso é uma dúvida muito grande do pessoal lá no canal. A pessoa escolheu TR. Daí eles me perguntam assim, cara, qual tabela de amortização eu vou escolher? Por 2 coisas. Primeiro, pelo comportamento do produto, da tabela de amortização, mas também porque lá na frente eu quero amortizar, qual que fica mais barata, qual que eu pago mais rápido, como é que funciona essas tabelas de amortização e qual seria a melhor escolha dentro do produto TR? Então, na verdade, assim, a escolha da tabela, ela é importante, né? E principalmente olhando no horizonte mais a longo prazo. A questão toda é a seguinte, né? Tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, as pessoas conhecem pela famosa tabela decrescente. A Price, eles chamam de parcela fixa, porque ela vai do começo até o fim se comportar da mesma maneira.
Vantagem da saque contra a price. A saque, você amortiza mais, amortização constante, ou seja, você vai amortizar desde o começo um valor fixo muito maior do que a price. O que isso significa? Você está pagando mais rápido a sua dívida. A outra vantagem é que ela vai cair no tempo. Ela começa maior, mas lá pelo 4º, 5º ano de pagamento, ela já se igualaria à proposta da tabela price. E aí, qual a vantagem da price? Por que as pessoas escolheriam a price? Porque a parcela é menor. Basicamente é isso. Então, pensando a questão de economia, inclusive se você fizer um autossoma num financiamento, numa tabela saque, você pode economizar de 20% a 30%. Até o final, se você pagar isso bonitinho. Então, assim, dica... Vou dar na lata aqui para não entrar muito na parte técnica. Saque é mais interessante. É mais previsível, você sabe quanto você está amortizando todo mês, não tem pegadinha, a correção não vai te atrapalhar, né? Você paga mais rápido. E também para você amortizar no tempo, também é muito mais fácil. Já sabe quanto que é a amortização, você já pode escolher quantas parcelas você quer pagar. Ou seja, dica que eu dou profissional para as pessoas, vê se a Gabi concorda aí. Para mim, eu acho financiamento... Eu não preciso falar que é a minha dica. O que eu faria se eu contratasse? Quando eu fosse contratar, eu iria pela tabela saque e sim, escolheria... Vamos falar do produto agora ou depois? Não, agora? pode. Ah, tá. E iria buscar um produto mais previsível possível, mesmo que seja mais caro. Isso é como o mercado de investimento, né? O mercado de crédito ele é muito semelhante. Como é que é o mercado de investimento? Quanto maior o retorno, maior o risco. Então, quando tem um negócio que quer te dar muita grana, você tem que cuidar, porque é arriscado. Quando o negócio é muito seguro, pago menos pela segurança. Claro. O mercado de crédito ele é a mesma visão, só que ao contrário. Né? Quanto um pouco mais caro, eu tenho um produto mais seguro, não tenho risco. O outro que é arriscado pode ser um estouro, eu posso me ferrar, é mais barato, para me atrair. Então é uma versão um pouco inversa do mercado de investimento, mas uma lógica de raciocínio semelhante. Então, a minha dica sempre, tabela saque é mais interessante que a price, e na antemão, pensando a questão aí de segurança, etc., previsibilidade. Eu tô mais tranquilo, eu sei exatamente o que vai acontecer com o meu contrato. Então, para amortizar no tempo, quando a pessoa, por exemplo, ela entra no financiamento, né, ela vai amortizar, então ela pode escolher pela saque, que não tem... É porque o pessoal tem muita dúvida, tem pessoas que falam que é melhor escolher a price, porque é mais barata, daí tu consegue amortizar. Relativo. Mais barato Ambos tu consegue. inicialmente, mas você vai pagar, contratando em 30 anos, o cliente não vai ficar 30 anos, mas é 30 anos com o mesmo valor de prestação. A saque, ela vai te forçar um pouquinho mais no início, mas ela vai decrescendo no decorrer da operação. E aí o pessoal fala, eu queria aquela parcelinha que vai diminuindo. É essa. Eu também acho a saque muito mais interessante, tanto pela questão da amortização, quanto justamente por esse decréscimo também ao decorrer do tempo, né? Cara, 30 anos pagando a mesma prestação. Hoje pode ser tranquilo, né? Amanhã... Mas isso interfere, a escolha da tabela saque interfere diretamente no nosso próximo item, que seria a avaliação e a aprovação do crédito, né? Porque para te escolher, né, a saque, como tu falou, é um pouquinho mais alto. A exigência da renda é maior, exatamente. Ela te força um pouquinho mais. Então, a menos que o cliente... porque tem clientes que já fazem toda a programação do financiamento, já faz a compra, na verdade, do imóvel e depois busca pelo financiamento. E aí, quando você esbarra num fator de eu não tenho a comprovação de renda necessária para financiar o valor que eu preciso, aí pode fazer sentido para o cliente fazer a troca da tabela para a tabela price, porque em ambas ele pode amortizar depois, né? Então, isso seria super tranquilo. Mas se o cliente se programou primeiro, fez a aprovação do crédito primeiro, e ele puder priorizar uma das tabelas de amortização, no financiamento a saque ela é mais interessante. Então tá, a avaliação do crédito. A gente conversou sobre preparação, por exemplo, a gente falou sobre renda, score, tudo isso, obviamente, para chegar nesse ponto, né, crucial. Como é que funciona a avaliação do crédito? O cliente foi lá, fez uma simulação, como é que vai funcionar? Como é que vai tempo, etc. Claro que muda de instituição para instituição, mas como é que funciona? Então, quer ir nessa, Gabi? Vai lá. Numa média, dentro de 3 dias a gente tá com a operação ok. Depende de alguns bancos, né? Hoje os tradicionais de varejo, eles são birôs, basicamente, né? Sistema. Então, acaba tendo um retorno mais rápido da aprovação do cliente. A gente tem alguns players, o Itaú, por exemplo, hoje, dentro de 1 hora, ele já faz a aprovação do crédito do cliente. Então, a gente, com algumas informações básicas ali de triagem, que a gente chama, faz a digitação do financiamento e já consegue a aprovação. Não, a pergunta, tu falou no sentido de como funciona a análise? Como, por exemplo, o cliente entra assim, ele vai fazer a análise, como é que ela vai ser feita, como é que ela vai ser montada para ele aprovar aquela carta de crédito para já sair, né, escolhendo o imóvel posteriormente. Então, quer um complemento? Pode. Tá. Complementando a Gabi, ela falou um pouco do prazo. Aqui, em relação à análise, basicamente é o seguinte, tudo começa pelo preenchimento da proposta. Então, vai ser todos os dados completos do cliente, qual que é a renda dele, o valor que ele está financiando, prazo, se é mais de uma pessoa ou não. Então, vai ser feito toda essa parte de informações. Isso é digitado na plataforma da instituição financeira. Com base nessas informações, se ele tem já um relacionamento, já tem lá um pré-aprovado internamente com o banco, pode ocorrer, isso que a Gabi falou que é muito massa, pode ocorrer em 1 hora se a carta está aprovada, por exemplo.
Agora, se ele não tem o relacionamento, ou as informações ali não estão condizentes com o que tá o sistema entregando, ele vai pedir uma comprovação de renda. O que significa? Você vai ter que anexar esses documentos. Por exemplo, eu posso colocar lá que eu ganho 30 mil. Se na instituição minha renda já está 30 mil no sistema, já tem uma renda prevista no mercado de 30 mil, já aprova automático. Agora, se ele olha assim, não, mas peraí, essa renda do Gaspar aqui, quando ele abriu a conta dele é 10 mil, ele tá movimentando 15, tá falando que tem 30? Não, ele pode ter 30 em outros bancos, então me manda a tua documentação. Aí vai ser aberto ali uma pendência de envio de documentos. Quando esses documentos são imputados ali dentro do sistema, são anexados dentro do sistema, aí vai entrar uma análise, onde o analista mesmo vai pegar, vai olhar se tá tudo ok, vai fazer essa checagem, pra daí sim dar o ok e aprovar essa carta de crédito. Vai achar essa renda, né? Isso. Na documentação do cliente. E quanto tempo o cliente... Porque depois aprovei a minha análise de crédito. Ele ganha aquela carta de crédito de aprovação, certo? Quanto tempo essa carta dura? Porque daí o cliente vai precisar agora procurar imóvel. Ele tem quanto tempo, mais ou menos, até o vencimento dessa carta? A validade da carta é de 90 dias. Porém, o pessoal, quando olha isso, acha, não, eu vou deixar para contratar quando tiver 85 dias eu começo a contratação do financiamento. E principalmente agora que a gente vem num cenário de aumento de taxas, o básico, assim, que eu tenho como prazo é que dentro de pelo menos 30 dias o cliente ele já inicia a contratação. Para que ele tenha tempo hábil de fazer toda a contratação do financiamento sem aquele medo de, venceu minha carta ou algum tipo de problema assim. Porque o que pode acontecer? Se o cliente acaba atrasando muito a contratação e vence a carta dele no meio do processo, ele vai ter que reanalisar essa proposta. E aí, se a taxa do banco atualizou por algum motivo, pode ser aplicada a nova taxa para o cliente. Então, num prazo confortável, o cliente tem aí 30 dias para fazer a busca do imóvel e iniciar a contratação do financiamento. Perfeito, perfeito. Então ele tem esses, vamos pôr, 30 dias de segurança, né? Então ele tem a carta de 90 dias. Como é que ele faz a escolha? Isso é, claro, a gente não trabalha no mercado vendendo imóvel, mas ele precisa escolher bem o imóvel dele. Porque o imóvel pode ter alguns problemas, que eu peço até para vocês pontuarem, que pode inviabilizar essa operação, né? Ou seja, impedir que isso aconteça. E qual que são esses problemas, por exemplo? Um detalhe bacana, né, Gaspar, é que quando o cliente está contratando a compra do imóvel, a análise jurídica ele já resguarda também o comprador nessa parte, né? De analisar a garantia imobiliária em si e também os vendedores. Então, dentro dos documentos que eles vão solicitar dos vendedores, eles vão certificar de que o vendedor não tem nenhum processo, nada que possa recair sobre essa garantia depois, como é o caso de uma trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre costumo orientar os meus clientes, quando eles estão buscando ainda pelo imóvel, a questionar o vendedor, porque o pessoal acha só escritura, né? O pessoal fala muito de escritura quando fala de compra de imóvel. E a gente sempre aconselha, pergunta pro vendedor, quando você se interessar pelo imóvel, vê como é que tá a documentação desse imóvel. Se tem algum ônus, alguma penhora, alguma situação de indisponibilidade desse bem. Se tiver tudo certinho, tem vendedores que não gostam muito de apresentar a matrícula antes, sem saber se dá negócio ou não, mas a partir do momento que você chega com a aprovação do crédito, acho que é muito simples de ter esse tipo de alinhamento, né? Então, pegando a matrícula do imóvel, se o cliente vê imóvel de alvenaria, né? A estrutura tá tranquilo, olhando para o estado de conservação do imóvel e para a documentação você consegue ver se o imóvel está apto a financiamento. Se ele não tiver nenhum problema na matrícula, né, no sentido de ter algum ônus, alguma situação que recai ali sobre o imóvel, uma execução fiscal, super tranquilo. Então não é só analisado o comprador. O banco não vai só analisar o comprador, ele vai analisar o imóvel e também o vendedor do imóvel. Tudo isso vai entrar. Então, se o vendedor tiver um problema, por exemplo, ele tiver... agora falando de parte de dívida, né? Se o vendedor, por exemplo, tiver dívida, isso também entra ou não entra na operação? Eles pedem algumas certidões ali dos vendedores, né? Principalmente questão da Receita Federal e trabalhista, né, Gaspar? Que eu acho são coisas que recairiam além da alienação do banco. Mas se a pessoa tiver em dívidas bancárias e tal, se não tiver um processo, né, em execução... Porque assim, por que o banco faz essa análise? Vamos dar exemplos práticos do vendedor, né? Porque a pessoa pode estar vendendo por estar vendendo, ela pode estar vendendo porque ela está endividada e realmente ela pode estar numa situação complexa ali na iminência de perder o imóvel. Um exemplo, tem uma trabalhista que vai entrar em execução, vai penhorar esse bem dela, ela tem uma dívida com o banco que já está em execução, dívida de condomínio, enfim, várias dívidas que podem recair sobre o bem. Então, nesta análise, se esses processos tiverem andamento já em execução, o banco tende a não fazer. Por quê? Porque o banco não pode, né? A jurisprudência é isso, né? Se for acontecer um problema jurídico, né, o juiz olha, não vai falar, o banco, você não sabia analisar? Não, o banco, ele na verdade é uma entidade dentro da sociedade com esse papel de ser profissional. Não é um terceiro de boa fé, como a gente fala, né, a pessoa que não tem obrigação de saber das coisas. O banco tem obrigação de saber. Então ele não pode analisar sabendo que tinha um processo e fazer um financiamento, porque ele vai ter um problema. Então isso acontece muito. Então o banco faz essa análise justamente para isso. Então, mais um exemplo, eu simplesmente estou endividado.
tem problema nenhum. Eu justamente tô vendendo, vou quitar minhas dívidas. Agora, se a minha dívida tá num grau muito avançado, é um problema. Então, até uma dica para quem vai vender imóvel, não deixe chegar na última linha lá, teus pepinos, porque até o teu imóvel que seria bacana de você vender, através do financiamento você pegaria muito mais recurso à vista, fazer um bom negócio com calma, vai ser um pepino. Aí você vai ter que vender isso à vista, vai ter que torrar. Aí entra aqueles problemas que a gente conhece. Mas com um financiamento saudável, vender o imóvel através de financiamento, não deixa na última hora que pode ser um pepino.